Olá, boa noite a todos. Boa noite, Paulo. A gente dando sequência às nossas lives, eu vou fazer a leitura de abertura do livro Fonte Viva, a lição de número 66. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Está lá em Paulo, né? Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo, de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soergimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos aperfeiçoados ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento como espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente e reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, essa foi a nossa leitura de abertura, né? A nossa necessidade de trabalho, né? De procurar se melhorar sempre, e estar sempre auxiliando os nossos irmãos em necessidades, né? Eu queria agora, nesse momento, convidar todos para que possam fazer a prece conosco, que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, espiritualidade de luz, agradecidos estamos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui na divulgação da doutrina espírita. Pedimos a Ti, Pai, toda a intuição necessária ao nosso irmão Paulo, que se propôs estar conosco aqui nesta noite, trazendo para nós essas informações necessárias à nossa evolução moral. Pedimos a Ti também todo o amparo aos nossos irmãos que necessitam de ajuda neste momento.
o Senhor possa estar enviando seus mensageiros espirituais, os seus médicos espirituais, a todos os hospitais, a todos os lares aqui representados, onde um familiar nosso, o nosso irmão, se encontra em dificuldade, a deficiência da saúde do corpo físico. Que eu possa estar levando, Pai, toda a tranquilidade, toda a paz, saúde e harmonia a todos esses lares e a todos os hospitais neste momento, em que formamos essa corrente positiva do bem, que todos nós possamos vibrar, para que todos nós possamos ser alcançados por essas vibrações e que elas possam nos trazer equilíbrio e tranquilidade nessa nossa caminhada. Sendo assim, Mestre Jesus, pedimos a Ti, ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo, a permissão para iniciarmos a live desta noite, dizendo graças a Deus que assim seja. Paulo, daqui a pouquinho eu retorno, tá? Fique à vontade aí. Ok, obrigado, Valmir. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço muito pelo convite do GAEB, agradeço ao Valmir pelo convite, né? E na noite de hoje vamos abordar o tema Consolador Prometido, né, que foi o tema proposto para a nossa conversa de hoje. E eu gosto sempre de falar desse tema, podemos ter várias abordagens sobre o Consolador Prometido. Eu gosto sempre de mostrar a grande preocupação que Jesus teve em cumprir a sua promessa, quando esteve aqui conosco, acerca do Consolador Prometido. Antes de partir da terra, né, Jesus nos fez uma promessa, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, em vários versículos. E Jesus diz mais ou menos isso, né? Se nós pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o fará. Se me amais, guardai os meus mandamentos, diz Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus faz essa promessa enquanto está conosco, e depois, dentro da doutrina espírita, nós vamos estudar muito esse tópico. Eu queria trazer alguns aspectos que às vezes estão perdidos aí na literatura, que corroboram essa promessa de Jesus. As minhas fontes aqui, elas são fontes históricas, pautadas, obviamente, em obras mediúnicas dos livros do Chico Xavier. Então, por exemplo, no livro Crônicas de Além Túmulo, pelo Irmão X, lá no capítulo 15, tem um capítulo intitulado A Ordem do Mestre. E esse capítulo é muito interessante, porque ele mostra ali uma conversa entre João Evangelista, né, um dos apóstolos, o mais jovem, o que ficou cuidando da mãe de Jesus, e Jesus, no plano espiritual. Então, o irmão X, ele relata ali um diálogo entre João Evangelista, tá, e Jesus. E o João Evangelista, segundo Chico Xavier, no livro Kardec Prossegue, este reencarnou ali no século XII, XIII, como Francisco de Assis, né? E o próprio Divaldo Pereira Franco, ele confirma essa informação de que João Evangelista realmente teria reencarnado posteriormente como Francisco de Assis. Bom, nesse diálogo, não há datas específicas ali, mas pela conversa e pelos elementos apontados no diálogo, os fatos, dá-se a entender que esse diálogo ele aconteceu ali depois do século IV. Então, João, ele relata ali a Jesus as imensas dificuldades do cristianismo ali na Terra, e todos que falharam em seu nome, né? Então, é óbvio que o texto ele é na forma didática, para que a gente entenda. Então, Jesus começa a perguntar a João sobre os eventos que foram desencadeados desde a sua volta ao planeta, desde quando Jesus nasceu, como é que estão as coisas, como é que ficou o cristianismo, quem são aqueles que estão à frente agora da doutrina de Jesus, né?
E aí João, ele relata a Jesus, né, que existem imensas dificuldades ali do cristianismo na Terra, e que todos falharam em seu nome porque se perderam ali diante do poder, se perderam ali diante de questões muito pequenas, de questões muito humanas, e esqueceram de levar a mensagem de Jesus à frente. E aí, nesse instante, Jesus diz a João, mais ou menos nesses termos, né? Bom, João, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, né, se eles traficam com o objeto sagrado da nossa causa, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Olha que forte isso, né? Então, é um diálogo de Jesus com João, no mundo espiritual, falando, bom, se os vivos estão falhando, então eu vou mandar que os mortos falem, tá? E aí, Jesus diz, desde o meu nascimento, tá? Descerrarás mais um fragmento dos véus que cobre a noite triste dos túmulos, para que a verdade ela apareça novamente. Então, os que já voltaram pelos caminhos da morte retornarão à terra para difundir a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança dos céus, as claridades benditas do meu amor. Então, Jesus confirma aqui a João a sua promessa. E começa ali, no mundo espiritual, a movimentar as hostes celestes, né, que segundo aqui o irmão X, são colocadas aqui nas mãos de João Evangelista. Então, temos a impressão aqui que João Evangelista, no mundo espiritual, é o espírito responsável pela elaboração da equipe que vai trazer o Consolador prometido à Terra, a doutrina espírita, né? Tanto é que, se nós analisarmos o Livro dos Espíritos, a primeira assinatura que aparece ali é de João Evangelista, né? Interessante isso. No Evangelho, capítulo 6, nós vamos encontrar lá também várias mensagens de João Evangelista falando ali acerca do Cristo Consolador. Em outro livro, Crônicas de Além Túmulo, perdão, no mesmo livro, né, Crônicas de Além Túmulo, há uma passagem ali muito interessante, onde o irmão X ele vai ter um diálogo com Judas Iscariote. E aí o irmão X nos revela que Judas Iscariote acabou reencarnando posteriormente como Joana d'Arc, a dama de Domremy, no século XV. Né? Veja que aí no século XII e XIII nós tivemos Francisco de Assis, tentando trazer ali o cristianismo redivivo, e depois no século XV nós tivemos aqui a presença de Joana d'Arc. E essa moça, né, porque ela era uma moça, ela morreu muito jovem, era uma menina praticamente, ela morreu com 19 anos de idade, ela tinha uma mediunidade espetacular, a ponto de conseguir ingressar no exército francês. E isso causou muito medo, muito espanto ali aos seus conterrâneos, né? Tanto é que ela foi traída pelos franceses e foi vendida por algumas moedas e queimada, né, para os ingleses. E aqui tem algo muito interessante, né, porque assim como o irmão relata, Judas expressa ali que da mesma forma que ele se equivocou à época de Jesus, agora ele vinha espiar ali o seu passado, sendo vendido igualmente e desencarnando ali no fogo da Inquisição. Mas no livro Kardec prossegue, o Chico Xavier, ele tem uma mensagem interessante, uma informação interessante acerca disso, né? Ele diz que Joana d'Arc tinha uma missão importante, que era não deixar que a França caísse nas mãos dos ingleses, justamente porque a França ela estava sendo preparada para a vinda no século XIX. Veja que nós estamos falando aqui no século XV, 4 séculos depois, né, reencarnariam ali na França espíritos de escola, espíritos de muita luz, músicos, poetas, filósofos, pintores, né, e o próprio Allan Kardec, para estar à frente ali da codificação da doutrina espírita. Então era importante que os ingleses não dominassem ali a França para não interromper o processo, porque inclusive espíritos superiores já estavam reencarnando para também modificar o psiquismo e a própria biologia dos corpos físicos para receber espíritos mais evoluídos ali no século XIX. Outro livro é Cartas e Crônicas. O irmão X ele tem uma informação interessante, que
ele conta que, numa mensagem titulada Kardec e Napoleão, nesse livro Cartas e Crônicas, no capítulo 18, que é uma comunicação, esse episódio aconteceu em 1799, e o irmão X relata que houve uma reunião no mundo espiritual com a presença de vários espíritos nobres, espíritos extremamente elevados, pintores, artistas, filósofos, espíritos de escola, estão ali reunidos, né? E essa mensagem que se chama Kardec e Napoleão, mostra ali a relação de Kardec e Napoleão Bonaparte, aqui no século XVIII, começo do século XIX, né? E ali Napoleão, ele foi retirado do corpo físico e foi levado para o mundo espiritual para receber uma informação, uma instrução. Então, esses espíritos estão ali reunidos, né? Quem quiser os detalhes, depois dê uma lida nessa mensagem, é bem interessante. E Napoleão, né, em toda a sua arrogância, em todo o seu orgulho e vaidade, ele está ali esperando o que vai acontecer. E, de repente, desce uma ponte de luz do alto, e um espírito muito elevado, né, dá-se a entender que seja Jesus, acredito que seja Jesus, realmente. Tanto é que Napoleão se prostra de joelho à frente de Jesus, de joelhos à frente de Jesus, e começa a chorar. E aí vem a instrução para ele, para que ele não se perdesse novamente, né, porque era um gênio militar, e ele estava ali impedindo que a França novamente caísse nas mãos da Inglaterra. Veja que esses dois países sempre estiveram em guerra, né? Então, esse espírito que, segundo Chico Xavier, já havia sido ali no passado Alexandre o Grande, na Grécia, e Caio Júlio César, na Roma Antiga, retorna agora como Napoleão Bonaparte para cumprir uma missão, né, importante, mas a vaidade e o orgulho tomaram conta dele, a ponto de que ele precisou ali ser instruído pela espiritualidade para que ele não se perdesse, né? E aí o mais interessante dessa mensagem é que o irmão X nos informa que o protetor espiritual de Napoleão era justamente Allan Kardec, né? Então ele é tirado do corpo e dito a ele para que ele não se importasse, né? Era importante que ele mantivesse ali os planos da França para que o Consolador Prometido viesse a lume ali no século XIX, né? Tanto é que 5 anos depois renasce ali em Lyon, na França, em 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, que vai se tornar aí futuramente Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, né? Então, quando Napoleão volta ao corpo físico, obviamente ele, apesar de se recordar desse sonho, ele continua dando margem ao seu orgulho e sua vaidade e tenta conquistar o mundo. É onde ele cai, porque os planos da espiritualidade, eles são maiores, né? Ele precisa ser cumprido. Então, grandes determinações dos espíritos, elas têm previsão, elas têm cálculo, elas são organizadas. Então, desde a vinda de Jesus para o plano físico, ele anuncia a volta do Consolador Prometido. No mundo espiritual, ele encarrega João e outros, obviamente, para que isso aconteça. E à medida que os séculos vão se passando, século XII, XIII, XIV, XV, até o século XVIII, os espíritos vão reencarnando e cada um ali cumprindo a sua missão para que efetivamente no século XIX nós pudéssemos ter a codificação espírita, né? O marco, segundo entendemos, do Consolador Prometido na Terra. Mas é importante também nós avaliarmos num contexto paralelo o que acontecia no Brasil nessa época, né? Então nós tivemos ali no ano de 1500, veja, século XVI, o descobrimento do Brasil. E o Chico tem um livro sensacional que conta todos os detalhes do descobrimento, todos os espíritos que foram ali envolvidos por Jesus, né? Esse livro se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde fica muito claro ali, né, o empenho de Jesus e de vários espíritos nobres no descobrimento do Brasil, na preparação do Brasil para que o Brasil viesse a abrigar futuramente a doutrina espírita, né? Muitas pessoas acham que o espiritismo não deu certo na França e ele acabou vindo para o Brasil, mas não era esse o plano da espiritualidade. O espírito Vitor Hugo nos informa que, desde o começo, esse era o plano, né, que a doutrina espírita ela nascesse num berço extremamente iluminado, de luzes, de razão, de positivismo,
mas também com muita cultura, para que posteriormente ele migrasse para o Brasil. Porque aqui existe, no nosso país, uma missão espiritual. E esse livro do Chico, ele ressalta essa missão. Tanto é que a doutrina espírita, ela começa a adentrar o Brasil pela homeopatia, por Hahnemann, por José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que utilizava ali princípios do magnetismo, do mesmerismo, e também da homeopatia. E aí, vejam, em meados de 1850, ou seja, 7 anos antes da codificação espírita, né, antes da publicação do Livro dos Espíritos, nós temos relatos, inclusive o Divaldo comenta muito sobre isso, que já se faziam sessões mediúnicas no Brasil, muito semelhantes àquelas sessões que Kardec participou das mesas girantes. Então, vejam, existe um plano que envolve o Brasil, que envolve a França, em sentidos paralelos, mas nunca opostos. Né? Ou seja, paralelamente, a espiritualidade, ela foi trilhando o projeto da doutrina espírita para que ela pudesse surgir e depois frutificar. Então, ela surge, ela nasce na França, com o codificador, e depois ela muda-se completamente para o Brasil, né, e vai perdendo força na Europa. Então, hoje nós temos aí o Brasil como o grande celeiro de luzes da doutrina espírita para o mundo. Né? E vejo que no Brasil, justamente nessa época, a espiritualidade preparando o Brasil para esse cenário, envia para cá espíritos nobres, espíritos muito evoluídos. Por exemplo, nós tivemos em 1831 o nascimento do grande espírito Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, considerado o Kardec brasileiro, né, que atuou muito dignamente frente à doutrina espírita, inclusive frente à Federação Espírita Brasileira. Né. Nós tivemos também, um pouquinho mais tarde, o nascimento de Caibar Schutel, no interior do estado de São Paulo, né, trabalhando mais especificamente na cidade de Matão, próximo a Ribeirão Preto, próximo a Araraquara. Então, ele nasce em 1868 e desencarna em 1930. E também tivemos ali, no interior de Minas Gerais, próximo ali ao Triângulo Mineiro, Eurípides Barçanufo, que nasceu em 1880 e desencarnou em 1918, né? Desencarnou relativamente jovem. Mas vejam, 3 espíritos que vieram colocar as bases da doutrina espírita para que pudéssemos hoje usufruir da doutrina como nós a conhecemos, né? Então, Kardec codifica lá na França, ela migra para o Brasil, né? Tem aqui o respaldo de espíritos nobres, como Bezerra, Caibar Schutel e Eurípides, cada um num estado, cada um atuando numa frente de trabalho. E aí isso prepara o terreno para que, em 1910, nasça Francisco Cândido Xavier, né, o nosso querido Chico Xavier. E, posteriormente, né, Divaldo Pereira Franco, em 1927. E aí, esses espíritos, né, esses médios, grandes expoentes da doutrina espírita, vão ajudar na divulgação e também na consolidação de vários ensinamentos, de vários pontos interessantes que, muitas vezes, Kardec não pôde aprofundar no Livro dos Espíritos, porque era algo muito novo. Então, muita luz acaba cegando. Então, Kardec traz ali aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, para que pudesse, obviamente, ser trabalhado e desenvolvido posteriormente. E assim nós tivemos o querido Chico, né, que aí, em mais de 400 obras, e o Divaldo em quase 300 obras, trazem aí muita informação do mundo espiritual, sobre colônias, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre questões psicológicas, enfim, todo o legado aí fantástico desses 2 médios. E o interessante é que o Chico Xavier possui um mentor muito conhecido de todos nós, como o nosso querido Valmir leu aí uma mensagem de Emmanuel no início da nossa fala de hoje, né? Emmanuel é o grande mentor de Chico Xavier. E o Emmanuel, ele também reencarnou no Brasil, justamente para que ele pudesse ali dominar o português e posteriormente se colocar à disposição do Chico para orientá-lo, né? Então ele reencarna como Padre Amaro no Pará, no final do século XIX, né? E também, nosso querido Divaldo tem ali como mentora Joana de Ângeles, né? Que também
nasceu no Brasil ali no século XVIII, né, como Joana Angélica, na Bahia, e se tornou mártir ali da Revolução. Então veja que interessante, né, esse projeto da espiritualidade. Os dois mentores renascem no Brasil, dominam a língua, né, se ambientam com o nosso país, e aí depois nascem os seus tutelados, os médiuns, né, Chico e Divaldo, para que esses espíritos pudessem realizar o excelente trabalho que realizam, né. Nós estamos falando aqui de dois espíritos que se destacam na doutrina, que se destacaram muito e que se destacam, mas também nós não podemos deixar de citar outros médiuns fantásticos também, como Ivone Pereira, né, Raul Teixeira, José Raul Teixeira, nosso querido José Raul Teixeira, Zilda Gama, infelizmente pouco lida, assim como Ivone Pereira, deveríamos ler mais esses médiuns, né, o Peixotinho, Francisco Lorenz, né, muitos espíritos aí, médiuns, que realizaram um trabalho fantástico, né, mas também a Dona Maria, o seu Chico, o seu João, e outros tantos anônimos que cooperaram, e cooperam até hoje, nas lides espíritas, né, trabalhando e se doando aí integralmente à consolidação da doutrina espírita, né, do Consolador prometido por Jesus aqui na Terra. Nesse contexto, obviamente, não podemos deixar de falar da figura de Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, como citamos, e desencarnou no final de março, no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, né, após sofrer um aneurisma. Todos sabemos mais ou menos da história de Kardec, né, que ele ali estudou na Suíça, teve um mestre, né, Johann Pestalozzi, do qual ele se tornou discípulo direto e, em breve tempo ali, se tornou monitor de várias atividades didáticas de Pestalozzi. Tá? E Kardec, sabemos ali, falava diversas línguas, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, né? Sem falar a própria língua mãe, que era o francês. E ele se casou com uma senhora muito distinta, né? Amélie Baudet, conhecida por Gabi, e fundou junto com ela um instituto muito semelhante àquele que ele estudou em Yverdon. Escreveu vários livros sobre gramáticas, estudos pedagógicos, né? E em sua biografia nós encontramos ali que ele ensinava de graça na sua casa tópicos de química, disciplinas como física, também astronomia e anatomia, né? E talvez por isso alguns erroneamente dizer que Kardec teria sido médico, né? Talvez ele dominasse esses assuntos, mas não necessariamente ele era médico. E aí, em 1854, ele teve contato, como sabemos, com as mesas girantes, por conta de amigos íntimos, que frequentavam sessões nos salões de Paris. E, num primeiro momento, como sabemos, ele foi cético com os fenômenos, né? Porque ele vinha ali da escola do magnetismo, e ele sabia que esses fenômenos das mesas girantes, eles poderiam muito bem ser explicados pela ciência. Até que, em determinado momento, ele percebeu que existia uma inteligência por trás do fenômeno. E aí passou a estudar sem ideias preconcebidas, né? Que o verdadeiro cientista, ele vai sem ideias preconcebidas, e acabou ali, como sabemos, codificando a doutrina espírita, usando ali do senso comum, ou do bom senso, da sua razão e da sua inteligência extremamente apurada, intuitiva, né? E aí, mais tarde, ele foi informado pelos espíritos que ele estava incumbido dessa missão, então ele passa a adotar o nome de Allan Kardec. Seu nome de nascimento, né, como dissemos, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então, Allan Kardec foi-lhe sugerido ali que era o nome de uma antiga encarnação dele como druida em tempos passados. E aí, a doutrina espírita, né, ela tem como marco inicial o dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? E a primeira versão do Livro dos Espíritos, Kardec publicou com apenas 501 perguntas. Eu não sei se todos têm essa informação, tá? Mas foi somente 3 anos depois que saiu a segunda versão com 1019 questões e respostas ali dos Espíritos. Então, Kardec ampliou, né, revisou e estendeu ali algumas perguntas, e aí trouxe a segunda versão com 1019 perguntas, né? Perguntas ali de todo tipo, desde a origem de Deus, a origem do espírito, filosofia,
ciência, religião, né? Pautada aqui, obviamente, na questão moral, que é a última parte ali do Livro dos Espíritos, que trata da questão moral tão importante e significativa para todos nós. E aí, as obras de Kardec, elas estão resumidas dessa forma, né? Em 1857, a publicação do Livro dos Espíritos, e paralelamente ali, de 1858 até o seu desencarne, em 1869, Kardec, ele escrevia para a Revista Espírita, onde ele fazia comentários, ele analisava certos pontos, determinados casos que chegavam até ele, né? Então, nós temos aí um compêndio sensacional de várias questões, de reflexões, que muitas vezes não encontramos nas obras básicas de Kardec, mas que estão ali, na Revista Espírita, que foi editada de 58 até 1869. Em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu um livro chamado O que é o Espiritismo? Em 1861, Kardec publica o Livro dos Médiuns, que basicamente é uma continuação do Livro dos Espíritos, só que aqui agora Kardec vai tratar da mediunidade em si. Então ele vai destrinchar ali tudo o que ele viu, tudo o que ele estudou, todas as suas dúvidas acerca da mediunidade, inclusive perguntando aos espíritos e tendo ali vários espíritos nobres orientando acerca da mediunidade. Em 1864, Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele faz ali a interpretação de várias passagens de Jesus. Então ele retira do Novo e do Velho Testamento várias passagens e faz a interpretação ali segundo a ótica espírita, incorporando, obviamente, a questão da espiritualidade, né, da vida após a morte, que prossegue, a erraticidade, os espíritos, a reencarnação e a mediunidade. Então, é um livro sensacional para nós analisarmos e avaliarmos a questão moral da nossa existência, da evolução do espírito. Em 1865, Kardec publica O Céu e o Inferno, onde ele vai tratar ali da justiça divina, segundo o Espiritismo, enfocando questões relacionadas a céu, inferno e purgatório, né? E em 1868, Kardec escreve a Gênese, que é um livro ali compilado, onde ele relata, faz diversas observações sobre os milagres, as predições segundo o Espiritismo, vai falar inicialmente ali sobre a formação do planeta Terra, um pouco de astronomia, como é que isso acontece na ótica dos espíritos. E, finalmente, em 1890, 21 anos após a morte de Allan Kardec, vem a lume o livro Obras Póstumas, que é um compilado ali de várias anotações, reflexões que Kardec fez ao longo do processo, enquanto estava escrevendo as suas obras e codificando a doutrina espírita. Tá? E, dentro da doutrina espírita, existem as obras subsidiárias que dão extensão às obras básicas, e são de cunho mediúnico e de cunho não mediúnico, né? Entre as não mediúnicas, nós encontramos aí vários escritores, como, por exemplo, Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires, Hermínio Miranda e tantos outros famosos que encontramos. Entre as mediúnicas, nós temos os livros psicografados por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Zilda Gama e Raul Teixeira, como citamos anteriormente. Tá? E um detalhe importante e curioso, que talvez você já tenha percebido, é que esse livro, o Livro dos Espíritos, que é o livro base de estudo nosso para as questões filosóficas, científicas e morais, considerado ali um marco da codificação espírita, ou seja, o marco de que o Consolador prometido veio realmente à Terra, na doutrina espírita. Esse livro, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala ali das causas primárias, Deus, universo, fluidos, e é interessante que nós estudemos essa primeira parte em conjunto com o livro A Gênese, que também vai tratar dessas questões. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo espiritual. É interessante estudar essa segunda parte do Livro dos Espíritos em conjunto com o Livro dos Médiuns, que vai tratar da questão mediúnica, do animismo e todos os outros fatores relacionados à mediunidade. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais, né? E como já falamos, a questão moral foi tratada e trabalhada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos é importante que estudemos em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, é interessante que nós estudemos ali com o livro O Céu e o Inferno. Então, veja, esse livro é fantástico, porque ele se vincula, né, em seus capítulos, a todos os demais livros que Kardec escreveu, e aí aprofunda essas questões. Nós temos ali o aval, a opinião, informações dos espíritos, e depois nós temos Kardec colocando ali todo o seu raciocínio lógico, intuitivo, falando acerca desses temas de forma mais profunda. Bom, a doutrina espírita, Kardec definiu assim: é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Essa definição está no livro O que é o Espiritismo, e é uma definição muito interessante, porque ela vai falar da nossa natureza, ela vai falar do que nós somos feitos, né? Vai nos mostrar que nós somos espíritos e que nós temos um corpo material. Então, vejam, é diferente. Muitas vezes confundimos, acreditamos, estamos tão identificados com a matéria, que acreditamos que nós somos um corpo e temos um espírito. Mas, na verdade, nós somos espíritos revestindo temporariamente um corpo físico. E aí nós temos aí componentes intermediários como o perispírito. Aí Kardec vai falar muito a respeito do perispírito no Livro dos Espíritos, mostrando ali que não existe transição brusca, né? As transições são sutis, são suaves. Então, do espírito para o corpo físico, ou seja, da essência para a periferia, nós temos aí um corpo que reveste a alma, que vai tendo gradações mais suaves até uma densidade maior. E nessa questão da natureza, do perispírito, Kardec vai falar das relações do corpo com o espírito. Tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo físico fica ali gravado, impregnado, né, no perispírito. E aí nós vamos para o mundo espiritual com esse corpo espiritual e sofremos lá as boas ações, né, ou as ações ruins que causamos ao nosso corpo físico. Via de regra, se esse perispírito está no mundo espiritual desequilibrado, ele vai formar ali um novo corpo para a próxima encarnação. E aí muitas vezes nós sofremos no corpo, né, aquelas deformidades, aquelas impurezas que estão acumuladas no perispírito, mas que precisam ser agora depuradas, porque o corpo é a esponja do espírito. E aí nós passamos a entender as questões relacionadas a doenças, à saúde, deformidades, questões kármicas, que no primeiro momento as religiões tradicionais não trazem essas respostas. Então, essa é a nossa natureza e a nossa origem, né? Kardec vai tratar ali na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem contexto moral e sem contexto intelectual. E ao longo das nossas reencarnações, nós vamos passando ali pela fieira do bem e do mal, aprendendo pelo discernimento, desenvolvendo ali a questão moral e desenvolvendo também a inteligência. E aí nós vamos perceber que, geralmente, o intelecto ele se desenvolve primeiro, para que depois a gente possa discernir melhor entre a questão do bem e do mal. Então, são várias questões, né, que vão mostrar uma visão diferente aqui daquela que nós conhecemos de religiões tradicionais, com todo o respeito, obviamente, às pessoas que creem de Adão e Eva, Caim e Abel, enfim, de Noé, do dilúvio, e outras questões que devem ser interpretadas no sentido metafórico, mas nunca literal, né? E nos fala do nosso destino, né? Para onde é que nós vamos? Né? Nós vamos para o céu, nós vamos para o inferno, nós vamos para o purgatório, e aí a doutrina vai nos apresentar a questão do umbral, a questão das colônias, né? Vai nos mostrar ali que o nosso destino, após o nosso decesso carnal, está muito relacionado à vida que nós levamos, a forma que nós encaramos a nossa existência, fazendo o bem ou nos perdendo nas coisas equivocadas do mal, que nada mais é do que a ausência do bem. Então, essa compreensão, né, em função dos nossos atos, vai nos levar para um estado de consciência do outro lado. Se esse estado de consciência for tranquilo, né, iremos para lugares bons. Se fizermos o bem, né, se praticarmos a lei de Deus,
a lei do bem, a lei do amor, a lei de justiça, amor e caridade, numa palavra, para sermos mais sucintos aqui, ok, estaremos bem com a nossa consciência, provavelmente adentraremos a lugares melhores. Mas, se infringirmos a lei de Deus, certamente nós iremos para lugares que não são tão bons assim, e aí a doutrina vai nos mostrar esses lugares aí, como umbral, lugares de sofrimento, que nada mais são lugares de depuração, para que a gente possa pensar e refletir a nossa condição como espírito. E a doutrina vai nos falar dessas relações que nós temos com o mundo corporal. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, influem os espíritos em nossas vidas? E a resposta, todos nós sabemos, muito mais que imaginais, a ponto de que, muitas vezes, são eles que vos dirigem, né? E aí nós precisamos entender e compreender essa interação, o vigiar e orar de Jesus, a influência do pensamento, a influência da sintonia, o processo obsessivo, né? Com a mente que temos, né, muitos obsessores estão perdendo o emprego aí, né? Porque, às vezes, a pessoa está na auto-obsessão, está na depressão, está em crise de ansiedade. E isso, obviamente, sintoniza com espíritos que estão do outro lado, estão também nessa mesma faixa vibratória. Então, muitas vezes, o nosso problema psíquico, mental, ele é agravado justamente pela sintonia que nós temos com entidades que estão do outro lado. Então, as relações que nós mantemos com o mundo espiritual, elas são constantes, tanto para o bem quanto para o mal. Basta ver em qual sintonia está o nosso pensamento. Basta ver onde é que está o nosso desejo. Basta ver onde é que está a nossa vontade, né, o nosso interesse. Tanto é que quando nós saímos do corpo físico para o mundo astral, quando dormimos, por exemplo, muitos de nós vamos a lugares que aqui na vigília não teríamos coragem de ir. Mas fora do corpo, o nosso desejo, a nossa sintonia, nos atrai para esses lugares. Tá? E aí a doutrina toca em todas essas questões filosóficas profundas, né, como a dor, como o sofrimento, como a reencarnação, a família como instrumento de evolução espiritual, a ponto do Kardec dizer que a doutrina espírita, ou Consolador Prometido, é uma ciência filosófica com consequências morais. E vai nos dizer o Kardec que os adeptos dessa ciência filosófica serão os espíritas, ou os espiritistas, tá? Ou, como Kardec definiu ali na introdução do Livro dos Médiuns, existem também os espíritas experimentadores, né, que gostam de fazer experimentos, principalmente experimentos mediúnicos, né, muitas vezes voltados ali a materializações. Vai dizer que existem ali os espíritas exaltados, né? O que são exaltados? São aqueles espíritos que eles acreditam em tudo que vem, tudo que ouvem, e eles, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, esse tipo é facilmente enganado pelos espíritos, né? Porque são muitas vezes ingênuos. Então eles se exaltam demais e acreditam em tudo que vem, em tudo que ouvem. Existem os espíritas imperfeitos, como Kardec diz, que não praticam a moral, né, que está ali pautada no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e existem os espíritas verdadeiros, que são aqueles que entenderam e que praticam a moral. Em qual nós nos enquadramos, não ouso aqui fazer nenhuma colocação, né? Cada um de nós deve pensar e refletir sobre esse ponto, tá? E aí, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 5, o Espírito de Verdade, ele nos traz uma instrução muito importante. Então, está escrito lá assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram, né? E na doutrina espírita, não podemos deixar que isso aconteça, né? Infelizmente acontece, sim, porque o homem está à frente de tudo, tá? Mas é importante que nós tenhamos consciência disso, que as verdades estão no cristianismo, não estão nas palavras dos homens. Por isso é importante que nós aprendamos a estudar e a compreender Allan Kardec, né? É importante que nós
possamos ir à fonte da codificação, Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho e todas as outras obras. Né? E a doutrina espírita, como muito bem disse o Espírito de Verdade, ela nos propõe a esse exercício de amar e de nos instruirmos. Ora, mas para amar eu preciso compreender, então eu preciso me instruir. Mas ele coloca aqui o amor como o primeiro elemento, porque aquele mais humilde, mais simples, ele também pode amar. Mas é importante que nós iluminemos o nosso cérebro. Nós precisamos estudar a doutrina. Nós precisamos incentivar as nossas crianças para a evangelização infantil, para a mocidade espírita, explicar o sentido de reencarnação, a necessidade da reforma moral, a importância da família no nosso processo evolutivo, né, como Kardec muito bem coloca no Livro dos Espíritos, falar a respeito de mediunidade, né, os nossos grupos mediúnicos, a importância de estudarmos a mediunidade, e se nos percebemos ali médiuns efetivos, né, propriamente ditos, de compreendermos a necessidade da disciplina, do estudo, da integração com a casa espírita, com o mundo espiritual. Precisamos iluminar o nosso cérebro com todas essas questões, estudando, aprendendo, refletindo, seja em grupos de estudos, seja hoje na forma online, não importa, né? A vida ficou mais fácil para a gente estudar. Não estuda a doutrina espírita hoje quem não quer. Nós temos uma literatura imensa aí disponível para nós. Não somente o livro físico, mas também o livro digital. Muitas lives, muitas palestras. O conhecimento está aí. Basta apenas que nós nos debrucemos sobre ele para aproveitarmos melhor, para iluminar o nosso cérebro. Né? A literatura espírita está cheia de romances, autores clássicos, né, como nós citamos aqui. Só o Divaldo e o Chico têm mais aí de 600 livros. Né? São muitos livros. Se nós pautássemos a nossa leitura somente no Divaldo e no Chico, tá? Nós levaríamos aí, se nós formos bons leitores, né, se você consegue ler 20 livros por ano, você vai levar mais de 30 anos para ler o Chico e o Divaldo. Então, olha só isso, é muito tempo. E tem muita coisa boa para a gente ler ali no Chico e no Divaldo. Tomando só esses dois, existem outros, obviamente, tá? E existem também aqueles secundários que acabam estudando o pensamento desses espíritos, de Emmanuel, André Luiz, por exemplo, Joana de Ângeles, né? E escrevem também sobre isso. São importantes de ler? São, mas nunca deve ser a fonte primeira. Sempre buscarmos Kardec, depois os médiuns, e depois aqueles outros autores que vão codificar e entender, tentar interpretar agora o pensamento desses outros, desses espíritos, desses médiuns. Então, quando iluminarmos o nosso cérebro, aí nós vamos, e não podemos deixar, né, de iluminar, de sermos tocados no nosso coração, no sentimento. Não só na razão, né, porque nós estamos aqui na Terra para evoluir moralmente. Para evoluir moralmente, nós precisamos aprender a amar. É por isso que o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos mais importantes e talvez um dos menos compreendidos na doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação e deve ser o lema de todo espírita. Tá? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec nos informa que todos os males da humanidade decorrem do egoísmo. O interesse pessoal é a grande chaga da humanidade, traduzido ali nas palavras de Kardec, nos sentimentos de orgulho e de egoísmo. Então, nós precisamos focar o nosso objetivo nessas questões. Entender a caridade moral e a caridade material. Não para que nós possamos fazer uma boa fachada, mas sim para que nós possamos efetivamente mudar a nossa essência, mudar o nosso íntimo, dentro, o nosso coração, né? Desenvolver a compaixão, amar e perdoar, principalmente a nós mesmos. Auto-amor, auto-perdão, né? Não essa coisa de ter que amar o outro sem a gente se amar. Na premissa de Jesus está lá, né, que ele traz do Velho Testamento, precisamos amar a Deus, ao próximo. Como? Como a ti mesmo. Então é importante que a gente se ame. A doutrina espírita permite isso, nos possibilita que a gente se reconheça como espírito imortal, encrencado,
cheio de coisas dentro de nós para a gente ressignificar, aprender e arrumar. E aí, quando a gente arruma dentro, a vida fora melhora. Aí a gente passa a amar o nosso semelhante, porque percebe nele alguém com as mesmas dificuldades que a gente. E a gente passa a amar a Deus também, numa integração aí, muito interessante, porque Deus está em tudo, está em nós, né, está no nosso irmão, está na natureza, na vida como um todo, no universo, né, que nos fascina, e é extremamente interessante para a gente perceber a nossa insignificância no universo. E Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, Kardec nos diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Aqui fica uma pergunta para vocês pensarem. Como é que eu sei que eu estou me transformando moralmente? Como é que eu sei quais são as minhas más inclinações? Somos muito hábeis em detectar isso nos outros, mas em nós é difícil. Vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está no nosso, né? A gente conta quantos passos toma, quantas palestras assiste, quanta água fluidificada bebe, quantas palestras a gente faz? Não, né? Então, essa transformação moral dentro de nós, fica aqui uma dica, deve ser medida pela quantidade de amor que nós já conseguimos edificar dentro de nós, que é inversamente proporcional ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. E para isso, eu preciso saber das minhas emoções, dos meus sentimentos, principalmente do orgulho e egoísmo, que sufoca esse germe do amor. Então, a doutrina, ela traz essa compreensão de que sem iluminar o nosso coração, o nosso sentimento, ou aquilo que Jesus chamou de o reino de Deus, né, ou o Cristo interno, nossa evolução ela vai ser sempre na horizontal. Tá? Então, nesse sentido, né, é importante lembrarmos essa afirmação de Jesus. Né? Como diz o reino de Deus, está muito bem explícito numa lição fantástica no livro Boa Nova, pelo irmão X, lá no capítulo 3, se chama Primeiras Pregações, onde Jesus vai dizer a um sacerdote que o interpela, né, que esse reino de Deus nada mais é do que a obra divina no coração dos homens. Né? Ou seja, é a transformação moral da criatura humana. E ela só vai acontecer ali pelo mármore do sentimento, que é o amor, e o cinzel da boa vontade. É fantástico esse capítulo, leiam lá. Nesse sentido, vamos fazer a nossa parte. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Não existe recompensa sem esforço pessoal. Tomar passe, beber água frutificada, ouvir palestra, ler romance, ajuda, mas só isso não resolve. Né? Nós precisamos investir na nossa evolução moral, conhecendo as nossas dificuldades interiores, lutando dia a dia para superá-las, precisamos cuidar, precisamos nos precaver, né? Avaliarmos a nossa postura perante a doutrina espírita. O que estamos fazendo da nossa encarnação? O mesmo que fazíamos antes? Estamos perdendo tempo. Jesus nos falou sobre o seu jugo, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas de entes queridos encontram solução na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que Jesus veio nos ensinar. Sobre aquele que, ao contrário, não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, né, as aflições, elas caem com muito peso sobre as nossas costas. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Né? E veja, depender de uma condição, a sua assistência à felicidade, né, que promete aos aflitos, né? Jesus faz depender de uma condição a sua assistência. Essa condição, né, como está muito bem colocada por Kardec no Livro dos Espíritos, está na lei que ele ensinou, né? E o seu jugo é a observância dessa lei. Esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa é a nossa grande busca como espíritos imortais aqui na Terra. Trabalhar o amor dentro de nós, e a caridade nada mais é do que o amor que vai escoar pelas nossas mãos, né? É o amor e a ação. Então, ilumina o cérebro, ilumina o coração, e escorre pelas nossas mãos na forma de caridade. Esse capítulo, o Cristo Consolador,
no Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocado logo após o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justamente para mostrar que precisamos compreender a aflição, esclarecendo a nossa mente e, consequentemente, consolando o nosso coração. Então, indo já para as minhas considerações finais, né? O Consolador prometido, ele surge como uma nova era para a humanidade. Nas palavras de Emmanuel, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, porque ele reúne todas as condições necessárias para isso: a fé no futuro, a confiança em Deus, a consciência tranquila pelo dever cumprido, em função do amor e da caridade que edificarmos dentro de nós. Jesus é o nosso grande modelo e guia da humanidade, e Kardec é a nossa base fundamental, né? Então, gostaria de terminar a minha fala de hoje, né, trazendo aqui as palavras que nosso irmão Valmir disse no início, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nas palavras de Emmanuel, né, que devemos acordar para a vida superior e nos levantarmos na execução das boas obras, e Deus nos ajudará para que nós possamos ajudar os outros, né? Muito obrigado pela paciência, pelo carinho e atenção de vocês, né? Valmir, estou à disposição para as palavras finais e para nosso encerramento. Bom, pode fazer a coisa para a gente? Final? Sim, vou fazer a prece final, então. Convido a todos nesse momento para que continuemos com a sintonia maior do Cristo, Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos, pensando e refletindo sobre a importância do Cristo Consolador, dessa doutrina que consola, esclarece as nossas mentes, esclarecendo a nossa mente, consola o nosso coração, consola as nossas vidas. Essa doutrina que é o farol de todos nós. Amado Mestre, obrigado pela oportunidade de, nessa vida, termos o contato com a doutrina espírita. Essa doutrina, que, como dissemos, tem levado muito alento, muito amor, muito carinho, fraternidade, a tantos outros irmãos que muitas vezes, em seus sofrimentos, não conseguem entender as causas dessa angústia, dessa aflição. Mas a doutrina traz a resposta, traz a fé no futuro, a confiança numa vida melhor após esta, mostrando o nosso destino final, espíritos puros, espíritos felizes, cumprindo aí os desígnios de Deus para o universo. Amado Mestre, obrigado pela reflexão de hoje, pela intuição, pelo amparo da espiritualidade, e que o teu amor continue abençoando todos nós, principalmente nesse momento tão difícil de provação coletiva que vivemos no nosso planeta. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.